Quando o Renato me convidou para fazer o livro do Carlinhos, para mim foi uma honra enorme e eu não podia dizer não, né? Então, eu que sempre acompanhei a carreira dele como treinador, conhecendo a história dele como jogador, eu achei sensacional a gente passar adiante isso para as futuras gerações conhecerem a história dele como jogador, que foi tão grandiosa como a história dele como treinador. Carlinhos foi um dos maiores jogadores da história do Flamengo. Eu tive o privilégio de ver, acompanhar o final da carreira dele nos anos 60. Foi um dos grandes ídolos da minha infância, das minhas primeiras experiências como torcedor do Flamengo. Carlinhos é a história do Flamengo. E nós que presenciamos, nós que estamos agora na vice-presidência de Patrimônio Histórico, nós temos a obrigação de, sempre que puder, fazer referências elogiosas, rememorar aquilo que os nossos ídolos foram para a gente. Super emocionado também porque vi poucos jogadores nesse mundo do futebol como o professor Carlinhos, né? Sabe, é um cabeça de área que nunca fez uma falta, um cabeça de área que batia na bola sem fazer barulho. Um cara que roubava a bola dos outros com uma pinça. Então esse tipo de jogador infelizmente acabou, não existe mais. Um clássico monstro como o Didi, como o professor Tim, como a Ademir da Guia. Jogadores que muito calados, condição física não tinha muito, mas com a bola no pé eram gigantes. Foi para mim um orgulho, porque eu conheci a Carlinhos como atleta, foi meu primeiro grande ídolo do Flamengo, quando eu comecei a frequentar a bancada do Maracanã. E ter convivido com ele depois, nessa experiência como treinador, ele me ensinou muita coisa. E eu tenho um carinho e orgulho muito grande de ter tido essa oportunidade de ter convivido com ele como igual, no sentido de trabalhar junto no futebol com ele. A proposta sempre foi fazer justiça, né, à carreira de alguns jogadores, principalmente trazer à luz novamente para a nova geração, as novas gerações de torcedores do Flamengo, da história desses grandes ídolos, né? Por exemplo, do Adílio, que foi um grande ídolo que vira e mexe, está na mídia porque ainda está atuante, bastante trabalhando com Flamaster e tal. Mas o Carlinhos, por exemplo, foi um cara que é mais conhecido, né, pelo trabalho dele como treinador, mas também foi um grande jogador. Ele fez muito pelo Flamengo também como jogador, como Silva Batuta, né, como Evaristo de Macedo, Dequinha e outros grandes jogadores. Gerson Canhotinho de Ouro começou no Flamengo e o Carlinhos o motivo foi esse, inicial. Mostrar para a torcida do Flamengo, a nova geração de torcedores da internet, das redes sociais, o quanto ele foi importante como jogador e que também vai de encontro àquela máxima que ídolo, um grande craque não vira bom treinador. O Carlinhos mostrou isso, né? Que ele foi um grande jogador e foi um grande treinador, no meu ponto de vista, o melhor treinador da história do Flamengo. Pois é, e foi um dos poucos jogadores que depois tiveram tanto sucesso, né? Fora do campo como dentro do campo. Então foi campeão brasileiro de 87, campeão brasileiro de 92, várias outras conquistas e demonstrou que conhecia tudo de futebol, que ele não comandava o time só de dentro do campo,
né, passou a fazer muito sucesso como treinador também. A minha recordação do Carlinhos é principalmente em 92, né, eu tinha 9 anos e foi o nosso líder, nosso técnico vitorioso. Carlinhos, depois disso, no final da década de 90, sempre foi sinônimo de Flamengo, de flamenguismo total. E eu, particularmente, encontrava o Carlinhos várias vezes pelas ruas do Leblon, eu morava perto dele. Enfim, e a minha maior recordação do Carlinhos, que eu fico mais feliz, foi que, encontrando na rua do Leblon, eu virei para ele e agradeci. Falei, Carlinhos, obrigado por tudo. E os olhos dele encheram de lágrimas. Isso está guardado, vai ficar para sempre. Carlinhos é sinônimo de Flamengo para mim. E uma das coisas muito bacanas, como eu falei, como ele parou na época em que eu estava nascendo, foi que justamente no dia que eu nasci, dia 30 de março de 1969, o meu pai fez um gol, se eu não me engano, contra um jogo do Madureira. O Bruno é melhor disso do que eu, mas em que ele fez um dos gols, poucos gols que ele fez durante a carreira dele. E aí, logo depois disso, quem me levou para o hospital, inclusive, foi o tio Silva, o Batuta, que sempre muito amigo do meu pai, levou minha mãe para a maternidade para que eu viesse a nascer enquanto ele jogava, já que ele não podia acompanhar tudo isso. E eu fico só imaginando o Suderge em forma, o nascimento da filha do Carlinhos. Será que existia nessa época? Mas deve ter sido bem legal. Tem um capítulo especial do livro que foi um ato profético, né? O Carlinhos, além de ter sido um grande jogador, um grande treinador, ele foi um profeta, né? Quando ele deu as chuteiras dele pro Galinho Zico, ainda novinho, no Maracanã, que se tornou, né? O grande rei Arthur Antunes Coimbra da nação rubro-negra. Realmente dois ídolos, né? E por coincidência, né, um entregou a chuteira para o outro, né? Quando o Zico estava começando, recebeu a chuteira do Carlinhos. Então aquilo já foi uma bênção, com certeza deu muita sorte, né, para o nosso ídolo maior.